Aleluia. Se coloca de pé mais um instante. E abra a tua Bíblia. O tema desse trabalho. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulos 15 e verso de número 18. Evangelho de Lucas, capítulo 15 e verso de número 18. Glória. Achou? Diz assim o texto, capítulo 15, verso 18. Levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu seu pai, e se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, e vestilho, e ponde-lhe um anel no dedo, na mão, e as sandálias nos pés. E trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos, e alegramo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha-se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Amém? Estamos teu assento, Senhor Jesus. Senhor, eu te louvo por esta noite, Senhor, a qual o Senhor aprove de nós estarmos aqui uma vez mais. Neste encerramento, Pai, do congresso, desse jovem, Senhor, para a tua glória, para o teu louvor. Eu sei que o Senhor tem uma palavra no nosso coração. Usa-me como um vaso nas tuas mãos, Pai. Eu sei que há palavras que são direcionadas às vezes para uma pessoa, e nós sabemos que não podemos fugir delas, Senhor. Então fala com teu filho, fala com tua filha, Pai. Em nome de Jesus nós oramos. Em nome de Jesus eu te agradeço, Jesus. Meus irmãos, se nós olharmos para o capítulo 15 de Lucas, nós vamos ver que Jesus, ele tinha se assentado com publicanos e com pecadores. Publicanos, porque haviam judeus que trabalhavam para Roma para usurpar dinheiro do seu próprio povo. Esses eram publicanos, pessoas que se venderam para o inimigo, e eles mesmos cobravam impostos do seu próprio povo. Ou seja, eles eram cobradores de impostos. E Jesus estava sentado, estava não só assentado, mas comendo com alguns publicanos e pecadores. Publicanos, entre eles havia Mateus, que era um cobrador de imposto. E se nós olharmos pecadores, havia Maria Madalena, que tinha sido liberta de 7 espírito maligno, que provavelmente levava uma vida como mulher da rua. Jesus estava sentado com ex-pescadores, alguns analfabetos, algumas pessoas que para os fariseus eram imundos.
E eles estão olhando para Jesus. Estes fariseus olham para Jesus e Jesus está anunciando que ele é o Filho de Deus. Jesus está anunciando que ele é o Messias. E não só anunciando, Jesus está operando milagres. E eles estão tentando achar uma forma de acusar Jesus. Para quem conhece a Bíblia sabe que Jesus não foi preso por causa de algum crime diante dos romanos. Jesus foi preso porque foi levantada uma acusação que Jesus estava perturbando. Esta foi a acusação que levou Jesus à cruz do Calvário. Por quê? Porque Jesus não só manifestava palavras, mas também operava milagres. Se nós olharmos quando João Batista ele foi preso para ser decapitado, João Batista está na prisão e há 2 discípulos que acabaram de ver Jesus ressuscitar o filho da viúva de Naim. E eles vêm até João, eles são discípulos de João Batista. E eles vão dizer: João, aquele homem a qual você batizou há um tempo atrás, e que você disse que era o Cordeiro, o Filho de Deus, está operando maravilhas. Não só ministra a palavra, mas também acabou de ressuscitar um filho de uma viúva na cidade de Naim. João vai olhar para os discípulos e vai dizer: vocês vão até ele e vão perguntar se ele é o Messias, ou eu tenho que esperar até que o Messias venha. Esses 2 discípulos vão até Jesus e perguntam, faz a pergunta que João Batista pediu. Jesus não fala nada. Jesus começa a levantar coxo, abrir os olhos do cego, abrir os ouvidos dos surdos. E depois que ele opera esses milagres, liberta, ele diz: ide até João e dizei a ele que os cegos vêm, os coxos andam, os surdos ouvem, e é anunciado o evangelho aos pecadores. Jesus estava falando algo que o profeta Isaías havia profetizado. Quando os discípulos de João se retiram para voltar até João, Jesus vai dizer: nunca houve profeta maior que João Batista, e nunca haverá. Jesus estava dizendo que Isaías não era maior que João Batista, que Elias não era maior que João Batista. Elias foi quem pediu fogo do céu. Se nós olharmos, Jeremias não era maior que João Batista, porque o próprio Jesus está dizendo que João Batista é o maior profeta. E Jesus diz que não haverá maior profeta que João. Jesus diz. Por quê? Porque João veio preparar o caminho de Cristo. Eu vou te dizer, tu pode vir atrás de milagre, meu irmão. Cura no teu corpo físico. Tu pode vir atrás de coisas físicas, mas ainda a maior palavra que existe é reino dos céus. Ainda a maior palavra que existe é anunciar a vinda de Cristo. Ele está dizendo: pode derramar fogo, pode curar para ali, pode. Mas o maior profeta ainda continua sendo aquele que está dizendo: Jesus ainda vai voltar. Jesus está voltando, Jesus está preparando a igreja dele. Esse é o maior profeta. E eu vou te dizer, Jesus está anunciando o evangelho aos pecadores. E os fariseus murmuram e dizem:
Ele se assenta com publicanos e pecadores. Jesus vai dizer: deixa eu dizer uma coisa para vocês. Se algum de vós tivesse 100 ovelhas e uma vocês perdessem, porque ele está dizendo perder, se o pastor perdesse, por acaso vocês não deixariam 99 no deserto e não iriam atrás daquela ovelha que se havia perdido? Uma ovelha não tem o poder de enxergar bem, nem ouvir bem e nem tem um olfato bom. Ou seja, a ovelha só enxerga a 10 metros de distância, é o máximo que ela enxerga. Ela não tem visão panorâmica, ela só consegue olhar para frente. Ela não tem um olfato bom, ou seja, ela não tem defesa. A única coisa que a ovelha tem, ontem eu comentava com o pastor Jair, a única coisa que a ovelha tem é uma mente que tem o poder de guardar coisas até de 2 anos atrás. Ela é um animal. Ela consegue guardar a voz do seu pastor. Se o pastor deixar ela, daqui 2 anos, se o pastor voltar, ela consegue distinguir a voz do pastor. Outra coisa que é interessante sobre a ovelha não anda fora do rebanho. O desejo dela é sempre estar junto com a outra ovelha. Elas andam em rebanho. Se ela estava perdida, é porque aquele que guiava ela deixou ela se perder, porque ela não tem visão boa. Mas ela tem uma mente que guarda. Ovelha que é ovelha, guarda a voz do seu pastor. Ovelha que é ovelha, tem o prazer de estar com as outras ovelhas. Ovelha que é ovelha, não tem nada que possa se defender. Ou seja, ela não briga. Ela depende do seu pastor para cuidar dela. O problema é que nós estamos com uma geração que ovelhas querem brigar. Ovelhas querem saber mais, querem ser briguentas, estão que nem Pedro, servindo a Jesus, mas com a espada na cintura. Eu sou crente, mas a minha mão não é. Se bobear, eu vou te dizer, não é ovelha. O próprio Jesus vai dizer: o bom pastor é Ele. E Ele vai dizer também: eu sou a porta das ovelhas. Toda a ovelha que entra pela porta, toda ovelha que entra pela porta recebe a salvação. Mas a que entra não pela porta é salteador. E Jesus está dizendo que não tem como eu ser ovelha de Cristo sem eu entrar pela porta. Podem dizer para você que você pode andar do jeito que você quiser. Pode sim. Mas vou te dizer, se não entra pela porta, não é ovelha, é salteador. Do jeito que eu estou, tá bom. Não é assim que funciona. A ovelha que é ovelha, ouve a voz do seu pastor. E ele vai dizer: por acaso não voltaria, botava a ovelha nas costas, voltaria para casa e não faria uma festa, porque foi achada a ovelha que se havia perdido? Detalhe disso: a ovelha se perdeu. Ela não é rebelde, ela se perdeu. Por um instante da sua caminhada, ela perdeu o foco e se perdeu do rebanho. E eu vou te dizer, ela não tem capacidade de voltar. Esse tipo de ovelha, o pastor tem que ir atrás. Jesus está falando sobre isso.
Depois ele vai contar outra parábola da mulher com as 10 dracmas. E ela perde uma dentro da casa, certo? Aí ela acende a luz, varre a casa com diligência, ou seja, sem que ela achar, ela não vai parar. E acha essa dracma. E ela faz uma festa porque achou a dracma perdida. A parábola da ovelha está falando sobre uma ovelha que perdeu o foco e acabou se perdendo. Mas ela não quer ficar longe do rebanho, ela quer vir para dentro do rebanho de novo. Agora a parábola da dracma está dizendo sobre alguma coisa que foi se perdido dentro da casa. Eu vou te dizer, está cheio de dracma perdido dentro da casa. Está cheio de gente que se perdeu dentro da casa do Senhor. Está cheio de pessoas que não tem mais o fogo, irmão. O fogo se apagou. A luz do templo se apagou. Você lembra da palavra que está em capítulo 3 de 1 Samuel? Que vai falar sobre, antes que a luz do templo se apagasse, Deus se manifesta com a voz dele para Samuel. Entenda uma coisa, Jesus está detalhando esse texto por quê? Porque a Bíblia fala em Levítico, isso é uma ordem, a qual as luzes eram acesas no entardecer, e deveriam ser acesas continuamente durante a noite toda, até o amanhecer. Ou seja, durante a noite tinha que estar acesa a luz. Mas a Bíblia está dizendo que antes que a luz do templo se apagasse, ou seja, Eli, que é sumo sacerdote, devia manter as luzes acesas durante a noite. Eli foi dormir. Ele não estava nem aí mais com a luz, que devia estar acesa durante a noite. Luz significa Cristo. Ele diz, eu sou a luz do mundo. Eli vivia uma falsa comunhão com Deus. Porque com certeza ele acendia o entardecer para que o povo vesse. Mas azar se apague durante a noite, ninguém vai ver mais. Vivia uma vida de aparência diante de Deus. Queria mostrar, por isso que Deus vai levantar um profeta para falar com ele dizendo, ei, se você não se ajeitar e ajeitar os teus filhos, vai ser cortado o teu braço. Da tua geração não vai ter mais profeta, não vai ter mais sacerdote. Sabe o que Deus está dizendo? Eu sei que você está tratando a minha presença de qualquer jeito. Está dizendo que é crente diante dos homens, mas não é. Não tente mostrar que você é servo na frente de pessoas. Seja servo diante de Deus. Ele queria mostrar para o povo que estava mantendo a luz acesa, mas era mentira, era aparência. Eu vou te dizer, ninguém permanece na casa do Senhor de engano. Você olha assim, meu Deus, aquele irmão saiu assim de repente. Não saiu de repente, a luz já estava apagada. Estava vivendo de aparência. Porque quem tem a chama, pode ter pregador de fora ou não, ele sente a presença e pronto. Pode ter levita de fora ou não, ele sente a presença e pronto. Porque a presença está dentro dele, está acesa. Ele não deixa se apagar. E eu vou te dizer, eu não estou pregando para um povo leigo, não. Eu estou pregando para um povo que tinha a presença, que tinha a chama, mas deixou o fogo se apagar, deixou a lamparina se apagar, deixou tudo que vivia com Deus, as campanhas que fazia durante a madrugada. Ninguém te via, mas não tem problema, porque Deus está te vendo. Ele acendeu a luz, porque a luz estava apagada. Como eu vou achar alguém que se perdeu dentro da casa, se eu
estou com a luz apagada. Como eu vou achar alguém que se perdeu, se eu entrei no meu egoísmo, não quero nem servir mais a Deus direito? A primeira coisa que ela teve que fazer é acender a luz. O que ela vivia antes, o que você vivia antes, tem que ser aceso de novo, para que você possa ajudar pessoas. Você já viu alguém ferido conseguir ajudar outro ferido? Pregar sobre perdão, se não perdoa, não há efeito. Mas ela acende a luz. E agora ela vai varrer a casa. Varrer a casa, meu irmão, está sem luz, está precisando varrer. E eu vou te dizer, para Deus achar a dracma perdida, pastor, às vezes é necessário que Ele varra. Eu me recordo muito bem, começo do nosso ministério. Nossa congregação tinha até bastante irmão dentro dela. Eu lembro que Deus levantou um profeta. E esse profeta disse assim: Deus manda eu falar que está passando um vento dentro desta congregação. Mas é necessário para que a obra de Deus venha se revelar dentro desta congregação. E eu vou dizer, o vento foi forte. Profeta, que eu achava profeta firme, foi embora, caiu, não se direitou mais. Sobrou, culto de quarta-feira chegou a 10 crentes só dentro da congregação. Mas Deus fez um movimentar dentro daquela congregação, pouco tempo. E começou a salvar almas. Nós fizemos um trabalho de 450 pessoas. Uma congregação cabia 200 no máximo, na mesma tenda lá fora. Deus levantou cadeirantes. Eu vi Deus curar de câncer. Não porque contaram, eu vi na minha frente. Eu vi Deus levantar cadeirante na minha frente. Eu vi Deus curar da coluna na minha frente. Jesus não ficou para trás, irmão. Jesus continua sendo o mesmo, mas é necessário às vezes varrer a casa. De vez em quando é necessário que algumas coisas saiam. E eu vou te dizer, é porque Jesus é ruim? Não, é porque Jesus é bom. Ele quer ver a igreja dele viva, com a luz acesa, a casa varrida. Porque quando ela está limpa de sujeira, de pecado, de murmuração, aleluia! Quando ela está limpa de tudo isso aqui, é aqui que começa a glória de Deus. É aqui que começa a manifestação da glória de Deus. Depois que ela varreu diligentemente, varreu bem a casa, ela achou a dracma. Aí ela conseguiu enxergar onde estava a dracma perdida. Aonde estava o que tinha valor, estava esquecido, perdido. Jesus está falando sobre uma ovelha que se perdeu. Jesus está falando sobre uma dracma perdida dentro da casa. Tem crente que está perdido dentro da casa. A Bíblia vai falar que agora Jesus separa essas duas parábolas. E agora ele vai contar a parábola do filho pródigo. Uma se perdeu, a outra foi perdida. E agora Jesus começa a contar a parábola do filho pródigo. E quando ele prega, ele está ministrando, ele está dizendo: havia um homem que tinha 2 filhos, um mais moço e um mais velho. O mais moço pediu ao pai a sua parte da herança. E o seu pai dividiu a sua herança com os 2. O mais moço pegou a sua parte da herança, ficou por um tempo na casa do pai e depois decidiu sair. Ou seja, ele não pega a herança do pai e sai. Não. Ele pega a herança, fica um pouco dentro da casa e depois sai. Está cheio de crente assim, que recebe a bênção de Deus, o que ela pediu para Deus, fica por um tempo e depois decide sair. Mas vou te dizer o que aconteceu. Jesus te deu dons. Você não pediu para Ele um negócio, Ele abriu a porta.
Você não pediu salvação dentro da tua casa, Ele entrou com a providência. Pediu um filho para Deus, Deus te deu o presente. Pediu um esposo abençoado, Deus te deu o esposo. Pediu uma porta de emprego bom, Deus te deu a porta de emprego. Pediu o dom da palavra, Deus te deu o dom da palavra. Pediu o dom do louvor, Deus te deu o dom do louvor e começou a abrir a porta. Você pediu a parte da tua herança, eu vou te dizer, Deus não vai reter a mão, Ele vai te dar. Só que o filho recebeu a herança e foi gastar lá fora. Só que eu vou te dizer uma coisa. Quando ele decide sair de casa e gastar a sua herança fora de casa, há um momento em que a herança dele se acaba. E a Bíblia fala que há uma grande fome na face da terra. E essa fome, Amós profetizou. Amós vai dizer: haverá dias de fome, mas não fome de pão, e nem sede de água, mas sim de ouvir a palavra de Deus. Sabe o que Amós está dizendo? Está dizendo que ele pegou a herança dele, saiu lá fora, gastou do jeito que ele quis. O seu irmão mais velho vai dizer que foi com meretrizes, com o mundo lá. Pegou, tocou o violãozinho lá no bar, que Deus deu o dom para ele tocar aqui. Deus deu o dom de sabedoria para ele pregar a palavra. Ele mente lá para os outros lá fora, engana, rouba. Recebeu um esposo abençoado, decidiram ir lá dançar um baião. É melhor lá fora, vamos se divertir, curtir a vida. Mas vou te dizer, haverá o dia em que, ou está havendo, porque eu não estou pregando para quatro paredes, em que a fome venha. E essa fome não é fome física, é fome espiritual. O vazio tomou conta de você. Agora aquela diversão que você tinha não adianta mais, porque o vazio não preenche com o mundo lá fora. Houve fome na face da terra, mas na casa do Pai não está havendo, irmão. A Bíblia não me diz que na casa do Pai está havendo fome. A Bíblia está me dizendo que ali naquela terra está havendo fome. Mas ela não me diz que na casa do Pai está havendo fome. Na verdade, na casa do Pai tem cordeiro cevado. Ele tem um trabalho. E esse trabalho é cuidar de porcos. A Bíblia fala que ele deseja comer a comida dos porcos. A fome é tanta que ele está desejando comer qualquer coisa. E eu sei o que é isso, porque eu não sou leigo. Quantas das vezes que eu fui para a sala dance, enchi a cara, voltava feliz para casa, entre aspas, no outro dia com a cabeça desse tamanho, o vazio maior ainda. E isso não foi um final de semana, isso foram vários finais de semana, até o ponto do diabo dizer: tira a tua vida, agora nada mais tapa isso que você está sentindo. Passa a corda num pescoço, para que viver? Porque a fome veio, e a fome, essa fome não é de pão, não é coisa física. Essa fome é espiritual, e o mundo lá fora não pode te saciar esta fome. Mas na casa do Pai, Ele sacia. Aí Ele faz um plano consigo mesmo e diz: levantar-me-ei e irei ter com meu Pai. E vou dizer para ele: pequei contra o céu
e pequei contra ele. E não sou digno de ser chamado seu filho. E se ele me deixar, eu ser simplesmente como um servo dele, porque os servos dele comem melhor do que eu. Olha isso aqui que tremendo. Na casa do pai tem servo, tem trabalhador. Cuida quando você diz, eu trabalho para Jesus. Trabalho, vindo do grego, significa escravidão. Significa ser judiado. Você não trabalha para Jesus. Eu não estou aqui porque eu trabalho para Jesus. Não, irmão, eu tenho profissão. E profissão que não ganha pouco. Mas eu estou aqui porque eu quero fazer a vontade do meu Pai. Ele diz, os trabalhadores do meu Pai têm mais coisa do que eu aqui fora. Ele está falando sobre aqueles que trabalham. Tem gente que vem para a igreja como se fosse uma obrigação. Eu fiquei aqui na igreja hoje de novo. Ah, não, senão o pastor já liga para mim, já fica me incomodando, eu tenho que ir lá. Bah, mas está boa aqui. Mas eu vou ter que deixar isso aqui. Vou ter que mostrar que eu estou indo para o pastor, para o meu liderado. Eu vou te dizer, você não serve a Deus por cadeira. Se serve a Deus para herdar o reino dos céus. A Bíblia fala que não há fé sem. Porque a fé sem obras é. Então por que você parou de fazer o que Deus queria? Sem fé é impossível. E não há fé sem. Desculpa, se você não bota a mão no arado, você quer viver de qualquer jeito, você não tem fé. E sem fé você não pode agradar a Deus. E se você não faz para Deus, você não tem fé. Porque a fé sem obras é morta. Mas fé é diferente. A salvação não vem pelas obras, irmão Jean. Verdade. Mas aquele que tem fé faz a obra. Aquele que tem sede de Deus faz a obra. Ele tem vontade de ir visitar, ele tem vontade de semear, ele tem vontade de fazer tudo. Eu vou dizer, por que eu não paro? Porque eu tenho fé e eu tenho vontade. A minha vontade sempre é estar em cima de um púlpito, vendo você olhando assim para mim, ó, comendo da palavra dele. A minha vontade é que se rodopie na presença de Deus, bênção de Deus. Mas se você não sair aqui edificado, não adianta de nada. A minha vontade é que a palavra vá à divisão da tua alma. E daqui um mês você diz, meu Deus, aquele pregador falou, é verdade. Mas um mês que isso está aqui na minha mente, eu preciso tomar uma atitude. E isso é a palavra, irmão. Está cheio de gente que vem aqui, manda você levantar a mão, está recebendo a casa, está recebendo o carro, mas não está te edificando. Mexe com o teu sentimento, mas não com a tua estrutura, com a divisão da tua alma. Palavra mexe com a divisão da alma, estrutura, ou seja, mexe com o meu espírito e meu modo de caminhar com Deus. Eu não ando mais do jeito que eu andava, eu não minto mais, eu não roubo mais. Muda totalmente. Isso é palavra. Está cheio de palavra hoje que mexe com o teu sentimento, mas não te traz mudança. Desculpe, não é Deus. Palavra de Deus traz mudança. Você muda teu jeito de pensar, teu jeito de agir. Você ama mais. Os trabalhadores de meu pai têm mais do que eu tenho aqui. Eu vou me levantar. E ele se levantou. Não é fazer o plano que vai ir até o pai. Está cheio de gente aí fora que diz, eu vou um dia. Eu vou fazer um dia. Eu vou até o pai um dia. Não, ele falou e fez. A obra de Deus, quando você vê Jesus falando, Jesus está falando sobre aleluia. Está falando sobre quando o profeta vê, Deus revela que aquela pessoa está passando necessidade. Ela diz assim que diz o Senhor, Deus vai te ajudar.
está passando necessidade, mas Deus vai suprir. Isso aqui não é obra. Porque quando Deus me mostra que alguém está passando, não é para me dizer Deus vai te ajudar. Não, Deus já falou para mim que é para me ajudar. Deixa para outro, deixa para aquele. Não, Deus me usou para falar com o irmão, que o irmão está passando no estreito, mas ele vai... Mas Deus vai dar vitória para ele. Não, irmão, Deus te revelou que ele está passando no estreito e é para você ajudar ele. Senão Deus não ia mostrar para você. Há diferentes casos, sim. Mas Jesus está falando sobre isso, está falando sobre ação, está falando sobre fazer um plano, porque você fez um plano hoje. Deus me mostrou que você fez um plano, e Deus está dizendo, não é só para fazer o plano, tem que agir. Levantar-me-ei, e irei ter com meu Pai. Se Ele me aceitar como um servo, ser um trabalhador, não aceite ser um trabalhador de Deus. Você tem que ser filho. Vou te dizer, Jesus está falando com os discípulos e está dizendo: o servo, o trabalhador não conhece as coisas do patrão, mas sim só trabalha por ele. Mas o filho conhece o Pai. Não aceite ser trabalhador. Eu preguei aqui isso aqui ontem, vou pregar de novo. Não aceite ser um religioso. Seja crente, almeje a presença, almeje o sobrenatural de Deus. Entre no oculto 6:6 de Mateus e diz: eu quero ser teu filho, eu quero. A Bíblia fala que Deus revela os seus segredos aos... Deus tem segredo, irmão. E segredo só revela aos filhos. E você não quer conhecer o segredo dele? Eu quero contar algo aqui. Nós estávamos em Taquara Verde, eu estava trabalhando muito para a obra do Senhor. Muito discipulado, 8 discipulados por semana. 8 famílias eu visitava por semana. Não pensa que eu caí aqui de paraquedas, não. Nós fomos provados no fogo, eu e minha esposa. Eu trabalhando, voltei cansado do serviço 7 horas da tarde. Eu disse: Senhor, está muito pesado isso aqui. Eu vou dar uma parada com essas visitas. Cheguei em casa, tomei um banho, 7h30 tinha discipulado, deu tempo só de eu tomar um banho, dar um beijo na minha esposa. Eu tinha só minha menina pequenininha. Eu peguei e disse para ela: estou indo discipular, meu. Ela fazendo a janta, para me levar a marmita no outro dia. Eu peguei meu livro de discipulado, saí no portão, algo disse assim: não vai discipular. Voltei para dentro de casa e disse: eu acho que hoje eu não vou. Vou mandar mensagem para os irmãos, não vou discipular hoje. Sentei no sofá, aquilo me incomodou uns 2 minutos, me incomodou. Eu acho que eu estou ficando preguiçoso. Peguei meu livrinho, peguei a Bíblia, disse: eu vou discipular. Saí no portão, o Espírito Santo falou assim: não vai discipular, vai orar. Voltei para dentro de casa, botei a Bíblia em cima da mesa, preste atenção aqui. E disse: hoje eu não vou discipular, Deus mandou eu ir orar. Ela já tinha arrumado um colchãozinho na sala, para fazer minha nenê dormir. Eu fui para dentro do quarto, no pé da cama. Não dobrei o joelho, botei a boca no pó. E comecei a dizer: Senhor, eu estou cansado. Eu vou parar. Não deu 5 minutos de oração, Deus me tirou de dentro do quarto. Isso aqui é arrebatamento de sentido. Oxalá que você tenha experiência assim ainda. Porque Jesus ainda faz isso, irmão. Eu saí de dentro do meu quarto, olhos abertos. Deus me levou para um lugar escuro. Do jeito que eu estava com a boca no pó, olho aberto, vinha um ser de branco caminhando na minha direção. Eu não conseguia ver seu rosto, só do peito para baixo. Aquele ser veio, encostou a mão entre minha nuca e minhas costas e disse: eu estou aqui. Eu comecei a chorar, ele disse de novo: eu estou aqui, Jean. Quando ele falou pela segunda vez, ele me levou para cima de Taquara Verde, distrito da 900 habitantes, 950 habitantes.
Ele me levou, tem só 2 mercados lá. Tinha a casa da minha irmã, da minha mãe do lado do mercado, até hoje é lá. Deus me mostrou todo aquele distrito onde nós morávamos. E uma voz disse no meu ouvido: olha bem da onde eu estou tirando vocês. E não se esqueça nunca da onde eu arranquei vocês. Quando ele falou assim, ele me levou para outro lugar escuro. Eu não sentia, mas eu tinha certeza, a convicção que era o Éden, mas não via nada. Eu perguntei para Deus: por que Éden? Deus falou comigo em espírito e disse assim: porque no Éden o homem não reclamava de cansaço, nem de frio, nem de calor, mas o pecado entrou, meu filho. Mas diga para a minha igreja que eu estou preparando um novo Éden para ela ir morar. Quando eu ouvi isso, eu disse: estou ficando louco. Louco nada, Deus me levou para dentro de um quarto. Eu entrei numa porta envernizada de madeira. Quando eu entrei, havia uma prateleira cheia de Barbies, com vestido um de cada cor, uma coleção. Olhei uma cama de casal, dessas de madeira antiga. Olhei um guarda-roupa de madeira de lei. Olhei uma escrivaninha, debaixo da escrivaninha olhei uma caixa de papelão cheia de livros. Eu disse: o que é isso, Senhor? Deus falou para mim: esse é o quarto da Maria Eduarda, adolescente da nossa igreja. Nunca tinha ido na casa dela. E o diabo quer ceifar a vida dela e você vai orar por ela. Nisso eu voltei, de olho aberto onde eu estava orando. Eu peguei e sentei na cama, chamei minha esposa. Ela demorou uns 5 minutos, daqui a um pouco ela entrou. Quando ela entrou, ela sentou do meu lado. E quando ela sentou do meu lado, eu abracei ela. Deus tomou ela em língua na mesma hora. E quando Deus tomou ela em língua, eu disse: eu preciso orar pela Maria Eduarda, filha do irmão Wilmo. Liguei para o pai. Ele disse: eu não vou orar, você vai orar por ela, vem aqui em casa. Quando eu cheguei lá, tinha uma irmã, pura feta na terra, irmã Vanessa. Ela do outro lado da mesa, eu olhei para ela, o Espírito testificou. E eu disse: o que você viu, irmã Vanessa? Eu vi uma pessoa, lá é uma escadaria, eles são donos do mercado. Uma escadaria comprida até lá em cima, os quartos lá em cima. Naquela escadaria eu vi uma pessoa enforcada aqui, mas não sabia quem era. Eu disse: eu sei quem é, nós precisamos orar dentro do quarto da Maria. Ela subiu junto com nós. Quando eu entrei dentro do quarto, estava lá a coleção de Barbie. Estava lá a cama. Estava lá o guarda-roupa. Estava lá a escrivaninha. Eu peguei e disse: eu preciso orar por você. A libertação chegando aqui. Quando eu pus a mão nela, ela caiu endemoniada, 12 anos de idade. Não pensa que diabo brinca, não brinca. Ela caiu endemoniada, eu orei por ela, ela travou. Eu fui levantar ela, o Espírito Santo disse assim: peça o nome dela. Eu pedi o nome dela, o diabo não fala. Ele enrolou a língua, ela se torcia no chão. Eu disse: em nome de Jesus você vai ser liberta. Ela começou a chorar, Deus libertou ela. Ela abraçou a mãe dela. O diabo tinha sondado ela, ela ia se enforcar naquela escada. Mas ainda Deus revela aqueles que o buscam. Você sabe por que está acontecendo isso? Que está acontecendo hoje em dia? Porque o crente parou de orar, parou de jejuar, parou de buscar. Deus está te chamando. Tem jovem morrendo? Tem, porque você não ora mais. Porque senão Deus revelava você orar por ele. Mas você está egoísta. Você decidiu pegar o que Deus te deu e gastar lá fora, do jeito que você queria. E Deus está te chamando. Está vindo sede, está vindo fome. E não é fome física, é espiritual. Tem jovem que está aqui, ó, na nave dessa igreja, que o diabo pediu a alma dele. Não conseguiu ceifar porque Deus não deixou. E Deus te trouxe aqui essa noite para dizer que você tem valor e que o diabo não tem o poder para tocar sobre a tua vida. Ei, não, eu não vou ficar passando fome aqui não. Eu levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Não, o lugar é lá. Lá tem sacia. Ele sacia a minha fome. Lá ele sacia. Ele se levantou.
Tem que se levantar, tem que tomar uma atitude, irmão. Jovem, tem que tomar. Sozinho você não consegue. Quando ele chega, o pai já está esperando. Não pense que o pai vai julgar ele, não. O pai está esperando ele. O pai está olhando ele de longe. Com certeza ele está barbudo agora, pastor. Maltrapilho. Esse menino, ele saiu bem de casa. E sabe, bem vestido. Ouro nos pulsos. Colar de ouro. Está voltando sem nada. Acabou tudo que ele tinha. E está irreconhecível para o homem. Mas para o pai não está. É o mesmo que saiu. E é o mesmo que está voltando. Ou seja, para o pai ainda é o mesmo valor. O pai corre e o abraça. Ele está aqui para te abraçar. Ele diz: pai, eu pequei contra o céu. Eu fiz tudo errado, pequei contra o Senhor. Não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me de mim como um servo teu. O pai diz: não, manda trazer anel. Anel significa aliança. Minha aliança ainda está com você, meu filho. Manda trazer sandália. Eu vou te vestir hoje. Eu vou te calçar com sandália. Preparação para o evangelho de volta. Eu vou te vestir de novo, meu filho. Eu vou te dizer: há um cordeiro cevado para você. Eu deixei preparado ele para ofertar no dia que você voltasse. Eu vou dizer: o cordeiro já está preparado desde a fundação do mundo. O cordeiro morreu na cruz do Calvário por causa de você. Eu vou te dizer: o pai está esperando. E o cordeiro está cevado, esperando você. Ainda o sacrifício de Cristo vale a mesma coisa. Não importa quanto você errou. Não importa. Deus está te esperando. Com o cordeiro cevado, ele foi o sacrifício vivo por você. Os outros podem dizer, te julgar, falar mal de você, mas Deus não. Deus está dizendo: você é o mesmo filho meu. Manda matar o cordeiro cevado. E alegramos-nos. Porque esse meu filho estava morto. Ele sabia que não estava morto fisicamente, mas espiritualmente estava. Esse meu filho estava morto, mas reviveu. Ele decidiu se levantar e vir de novo. Estava perdido, mas foi achado. Deus não te trouxe aqui em vão, irmão. Não importa se eu estou pregando só para um, não importa. A Bíblia fala que uma alma. Deus me trouxe aqui para pregar para você. Para dizer para você que você tem o mesmo valor do que o dia que você saiu, decidiu sair. Decidiu se afastar dele. Se coloque de pé.